Meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos no nosso capítulo 17, na reta final, como nós dissemos, e estou muito feliz, porque dando continuidade então ao nosso desafio de 20 dias do Visão, nesse capítulo, nossos amigos espirituais então vão mais uma vez, dessa vez Manuel então reunido junto com a equipe de Pijitinga, visitando e analisando aqueles centros espíritas que estão saindo do caminho do bem, saindo do caminho do espiritismo, estão aí se aventurando em atividades distintas que não se relacionam com a doutrina espírita. Nós vimos nos dois anteriores capítulos dois centros espíritas que estavam, dessa forma, praticando atividades em desacordo com a doutrina espírita e o pior, brigando dentro do centro espírita, propondo a desunião de todos os trabalhadores e frequentadores dentro do centro espírita. E aí, nesse novo capítulo, nós vamos ver mais um caso de centro espírita que, durante os anos, acabou também fugindo, desviando um pouco do caminho. Então, novamente, Manuel Filomeno vai relembrar-nos, puxando o gancho do outro capítulo, da importância do amor, que é só o amor que a gente consegue retirar aqueles espíritos sofredores daquela sofrência, que a gente consegue abrir os olhos dos espíritos para o verdadeiro caminho, para seguir Jesus e a sua lei de amor. E é só com amor então que a gente consegue ensinar esses espíritos e essas pessoas e ajudá-las também. E também lembrando da importância da prece, que faz então esse intercâmbio entre os mundos material e espiritual. A prece, que é uma oração sincera, aquela que vem do coração, aquele real desejo de melhorar, de pedir auxílio. Então ela é sempre atendida quando ela é feita com o coração e quando nós temos o mérito para este auxílio. Neste caso, então, nesse novo centro espírita, eles vão observar o trabalho que está sendo realizado. E quem veio pedir para eles esse auxílio é uma das fundadoras do centro, que é a irmã Clarinda. Ela veio pedir então, porque ela fundou esse centro quando era encarnada há muitos anos e sempre se manteve no caminho certo de trabalhos, mas agora, depois de um tempo, de uns anos atrás, a nova diretoria tinha então tido a nova ideia de criar, junto com o Centro Espírita, um lar para crianças, para meninas órfãs. E essa atitude é muito boa, inclusive durante um tempo, apesar das dificuldades financeiras e de se manter também através de trabalhadores, sempre deu muito certo, auxiliou muitas crianças e muitas meninas. Porém, depois de um tempo, eles não tinham mais trabalhadores voluntários para ajudar nesse lar e passaram então a contratar alguns funcionários para cuidar dessas meninas. Só que tudo isso enriqueceu, Ficou muito mais complicado deles arcarem financeiramente com todos esses gastos. E, por causa disso, eles passaram, então, a praticar dentro do centro espírita a mediunidade de cura e, o pior, cobrando por essa cura. Então, os espíritos narram que eles formaram basicamente dentro do centro espírita uma terapia, uma clínica. Então, eles falavam que era como se fosse uma terapia diversificada, alternativa. E aí as pessoas, espíritas ou não, que queriam então ser curadas de alguma doença, de algo que aconteceu com elas iriam para daquele centro espírita e seria realizado então através de senhas, de fila, esta cura. Mas como eles estavam precisando de dinheiro, eles passaram então a pedir dinheiro em troca dessas curas. E aí, para você então adentrar nesse centro espírita, era obrigatório que você fosse sócio dessa instituição e pagasse então mensalmente aquela mensalidade, auxiliando
nos custos da casa espírita. Mas vejam, eles obrigavam a pessoa a se associar. E outra coisa, nem todas as pessoas eram espíritas e acreditavam no espiritismo, então elas se associavam, mas nem acreditavam naquela causa espírita. Então, eles narram que quando eles chegam no centro espírita, eles já veem aquela fila de pessoas aguardando, e quando eles abrem o centro, eles já vão, a primeira coisa que eles olham na pessoa é lá no sistema, se tem ela cadastrada como sócio, se ela está adimplente, se ela está pagando em dia. Então vejam que desvio de caminho eles cometeram, porque nós sabemos, Jesus já nos dizia que a gente tem que dar sem receber nada de troca. E dentro do espiritismo não há nada desses preceitos de cobrar por cura, de cobrar por caridade, de cobrar por mediunidade. Nós sabemos que não é certo isso. Então vejam, olha que beira do absurdo essa instituição espírita estava cometendo. Eles narram que naquela noite eles receberiam um palestrante espírita muito bom e conhecido, e eles então iriam se utilizar daquela inspiração, daquela presença desse palestrante para tentar então de alguma forma sinalizar a eles e mandar um recado. Então, a primeira coisa também que eles acham estranho quando o palestrante chega é que o presidente da casa tá nem aí pro palestrante, não faz aquele acolhimento, não recebe bem, enfim, como se fosse qualquer outra pessoa lá, ele só tá mesmo focado no dinheiro que ele vai receber das pessoas ali presentes. E aí, como se não bastasse isso, antes do palestrante começar a sua explanação, ele recebe um bilhete dizendo que ele tem que palestrar num tom de voz baixo. Por quê? Porque se for um tom de voz alto pode atrapalhar as atividades de terapia e de cura que ocorrem na sala ao lado. Vejam que beira do absurdo. Ou seja, era como se fosse esse pretexto da palestra, não era não objetivava como objetiva dentro do centro espírita esse passar da palavra, esse ensinar, esse refletir, esse aprendizado que o palestrante está lá para passar para toda a plateia. Não, eles só chamavam o palestrante para entreter as pessoas, só para não ficar aquele silêncio, só para não deixar aquele monte de gente esperando a sua vez lá para a cura. Então vejam que triste estava ocorrendo dentro desse centro espírita. E aí depois do palestrante terminar a sua palestra, ele vai então conhecer essas outras salas onde ocorriam essas curas, essas terapias. E aí então nesse momento, como esse palestrante também é médium ostensivo, Petitinga vai se utilizar da sua habilidade, mediúnica, e vai intuir a mensagem que ele quer passar para aquele presidente, para aquelas pessoas. Então ele vai começar a discutir e refletir, olha, mas é legal essa atividade que vocês têm aqui, de auxílio, de cura, de terapia, mas vocês não estão confundindo um pouco as coisas, porque espiritismo é um pouco diferente. Dentro do centro espírita a gente precisa da palestra, do passe, da reunião mediúnica, da evangelização, e eu tô observando aqui que vocês não têm mais, vocês só estão focando nessa terapia alternativa. E outra, essa terapia não deveria ser algo especializado de uma clínica psicológica, por exemplo, ou uma clínica médica, também não está relacionado ao espiritismo. E esse lance de cobrar também, nós sabemos que não é bem assim também dentro do espiritismo. Enfim, ele vai começar então a indagar algumas coisas para fazer com que o presidente comece a refletir sobre a situação que está passando ali dentro do centro espírita. Mas o que acontece? Esse presidente, ele está sendo também envolvido por espíritos inferiores que obviamente não querem o sucesso do centro espírita. Então ele é totalmente ríspido, fala que não, que o espiritismo é pura caridade, o que eles estão fazendo é caridade e que aquele centro era dele, então aquele palestrante poderia ir embora se ele quisesse opinar em alguma coisa. E aí eles começam então uma pequena discussão acerca disso tudo, mas o presidente não muda de ideia e fica até mais bravo.
Mas a parte boa é que os outros trabalhadores que estavam em volta também ouviram essa discussão e começaram a se despertar para o real objetivo do Espiritismo e do Centro Espírita. Então eles falam que, apesar do presidente estar assim, depois de meses que eles continuaram acompanhando, né, esse centro e a evolução, as pessoas foram mudando. Então, na reunião diretiva, nas próximas, as pessoas já começaram a falar de mudar isso, de cobrar as curas, de retornar com o lar, mas de uma forma que eles consigam custear e auxiliar as meninas ao mesmo tempo. Então, no final, eles falam que depois de alguns meses, eles veem, então, aos pouquinhos o resultado dessa mudança. Depois até a nova votação, trocam de diretoria, de presidente, e eles descartam essa ideia de cura, inclusive utilizam essas salas que antes eles utilizavam para essa terapia alternativa e agora vão utilizar para a evangelização infantil, que é tão importante, essencial dentro de um centro espírita, porque através da evangelização você cria homens de bem, você ensina e educa almas, né? Não só pessoas. E por muitos anos esse centro espírita não tinha mais evangelização. E aí eu quero só destacar essas indagações que Petitinga, através desse palestrante, vai dizer a eles, para que a gente possa refletir também sobre nossas atitudes, sobre o que está acontecendo dentro do nosso centro espírita, porque eles frisam bastante que a gente tem que falar, a gente não tem que só observar, porque os trabalhadores, muitos deles achavam algo um pouco errado, mas não falavam nada, guardavam para ele. E isso não pode acontecer também. Jesus já nos falava que a gente tem que falar, a gente tem que apontar os erros para tentar negociar, para tentar melhorar. E não deixar que os outros, que as trevas, que os espíritos inferiores nos envolvam e tá tudo certo. Ele nos diz: Jesus jamais assumiu essa postura de anuência com o erro, o delito, a indignidade, fazendo proselitismo e arrastamento. Kardec, da mesma forma, na sua condição de missionário da Era Nova, sempre manteve o padrão da verdade acima das conveniências em relação aos indivíduos e aos grupos humanos. Então, essa reflexão é que fica para nós observarmos, estarmos sempre atentos às atitudes das pessoas, dos dirigentes, dos trabalhadores espíritas, porque o movimento espírita não pode parar, mas ele tem que caminhar da forma certa, com os ditames de Jesus e da doutrina espírita. É isso, meus amigos. Um beijo e até amanhã.